Bom, o Brasil precisa encontrar o equivalente a cerca de 3% de todas as riquezas que produz no ano para cobrir um rombo imediato. Ou, simplesmente, a conta pública não fecha. É um número assustador, né? Nossa, com certeza. E para quem nos escuta e está focado em entender os grandes desafios nacionais, tipo para provas de altíssima complexidade, esse é o cenário real de hoje. Exatamente. Então, na nossa imersão de hoje, a gente vai descobrir como o Banco Mundial planeja tirar esse dinheiro de uma reestruturação profunda. Tipo, cortando subsídios muitas vezes invisíveis e taxando o que realmente causa impacto. Uhum. Mas olha, o mais intrigante da nossa análise aprofundada de hoje é que a resposta para conseguir implementar tudo isso não está apenas nos gabinetes lá em Brasília. O buraco é mais embaixo. Sim, ela pode estar florescendo agora mesmo dentro de um centro acadêmico universitário, acredita? Pois é. E essa é a ponte que separa uma resposta mediana de uma análise brilhante em bancas examinadoras rigorosas. A macroeconomia e a maturidade cívica, assim, elas caminham juntas. Totalmente. E para traçar essa rota, a nossa pilha de documentos hoje traz 2 materiais fundamentais. O primeiro é o relatório fresquinho do Banco Mundial. Aquele que saiu agora há pouco, né? Isso, lançado no final de junho de 2025. Ele se chama Duplo Dividendo: Políticas para alcançar a sustentabilidade fiscal e ambiental. Ele nos dá, digamos assim, um mapa técnico e financeiro da coisa. Certo. O segundo documento é um artigo acadêmico recente da Universidade Federal do Brasil, focado na participação estudantil na política e engajamento democrático. Ah, perfeito. A nossa missão é justamente cruzar esses mundos. E claro, antes da gente começar a analisar os dados, cabe um aviso muito importante. Sempre bom reforçar. Sim, nosso papel aqui é estritamente analítico. Vamos destrinchar as metodologias e os dados das fontes de maneira super objetiva, sem tomar partido ou endossar ideologias e governos. Com certeza. O objetivo é servir como um atalho imparcial de conhecimento estruturado para nossa audiência, né? Exato. Ok, então vamos desempacotar isso. Vamos colocar esses números sob a lupa, começando pelo abismo fiscal. O relatório do Banco Mundial traz um alerta vermelho, assim, bem preocupante. Preocupante é pouco. Pois é, a dívida pública brasileira está perigosamente próxima da marca de 80% do produto interno bruto. 80% é muita coisa. É quase o PIB inteiro. E para evitar que essa bola de neve engula a capacidade de investimento do país e comprometa as gerações futuras, o receituário do banco prescreve um superávit primário na casa dos 3% do PIB. E vale traduzir isso para quem nos ouve, né? Basicamente, o governo precisa arrecadar muito mais do que gasta. Uhum, Isso antes mesmo de pagar os juros dessa dívida toda. exatamente. E o grande desafio é que o documento descarta aquela solução mais fácil. Qual seria? A de simplesmente aumentar impostos de forma generalizada. Porque, convenhamos, a carga tributária no Brasil já é pesada demais para um país emergente. Com certeza. E é isso que obriga o Estado a olhar para dentro e reestruturar a própria máquina, sabe? O que é fascinante aqui é a tese central do diretor do Banco Mundial para o Brasil. O Johannes Zutt. Ele mesmo. O Zutt diz que esse ajuste obrigatório é, na verdade, uma oportunidade histórica. Olha só. E é o que ele batiza de duplo dividendo. A lógica é mais ou menos a seguinte: em vez de fazer cortes cegos que simplesmente paralisam o país, o governo deve escolher políticas mais inteligentes. Políticas que atinjam 2 alvos, certo? Exato. Políticas que, ao mesmo tempo, melhorem o saldo fiscal em mais de 5% do PIB no longo prazo e também freiem tragédias urgentes, tipo o desmatamento. Tudo isso estimulando a tal da economia verde. Entendi. Pensando numa imagem clara para quem está nos escutando agora, é que tipo tentar consertar um vazamento grave no encanamento de casa. Boa analogia. Mas aí, você usa a pressão dessa água, que estava se perdendo ali, para girar uma turbina e gerar energia elétrica para a residência toda. É bem por aí. Ou seja, você estanca a perda financeira e, com a mesma atitude, acende uma luz nova. Né? O documento propõe exatamente essa engenharia dupla para a economia nacional. É quase como tentar emagrecer e economizar dinheiro ao mesmo tempo, decidindo ir de bicicleta para o trabalho em vez de carro. Nossa, uma analogia excelente, porque ilustra perfeitamente o mecanismo de causa e efeito.
Mas, claro, a implementação desse mecanismo exige uma lupa implacável sobre os gastos. Com certeza. E onde exatamente o relatório sugere apertar os parafusos? Bom, primeiro, na máquina administrativa. A proposta de reestruturação foca cirurgicamente nas políticas de recursos humanos do setor público. Uhum. E olha, a recomendação não é sair demitindo em massa, viu? Ah, menos mal. A ideia é alterar as regras de entrada. Eles sugerem reduzir os salários iniciais em cerca de 20% em média. 20%? Caramba! Sim, e junto com isso, prolongar o tempo necessário para que o servidor atinja o topo da carreira. Faz sentido do ponto de vista da curva de gastos, né? Total. Se o topo da carreira demora muito mais para chegar, o Estado passa décadas pagando um valor ali intermediário, isso alivia a folha de pagamento atual, sem quebrar os contratos de quem já está no topo. Exatamente. O texto diz que isso pouparia cerca de 0,1% do PIB anualmente, até o 10º ano. Olha, de grão em grão, né? Mas a lupa não para por aí, não. O relatório também toca na Previdência. Ah, a Previdência, que é sempre o epicentro de qualquer debate fiscal no Brasil. Sempre. E a sugestão deles é bem polêmica desvincular as aposentadorias dos reajustes do salário mínimo. O efeito cascata dessa desvinculação é brutal para o alívio das contas. Hoje em dia, qualquer ganho real no salário mínimo aumenta automaticamente o déficit previdenciário na casa dos bilhões. Nossa, é muito dinheiro. Demais. Ao separar essas duas coisas, o Estado ganha previsibilidade. Em paralelo, a fonte sugere um alinhamento das regras de aposentadoria dos militares aos regimes civis. E qual o argumento do Banco Mundial para isso? É puramente baseado em equidade. Regimes desiguais custam mais caro para a sociedade como um todo e criam um monte de distorções na justiça fiscal. Certo, entendi perfeitamente a matemática administrativa, mas aqui eu preciso fazer o papel de advogada do diabo, sabe? Vamos lá. Analisando uma recomendação que me parece extremamente explosiva. O relatório do Banco Mundial sugere, assim, de forma bem categórica, o corte de subsídios direcionados ao setor agrícola. Projetando uma economia de até 0,5% do PIB, mas vamos pensar na realidade do país para quem nos escuta. Certo. O agronegócio é um motor indiscutível da balança comercial brasileira, né? Propor um corte bilionário num setor tão vital assim, não seria meio que pisar descalço num campo minado? Como desidratar a agricultura sem implodir o PIB? Olha, a chave para desarmar essa bomba está no mecanismo de como esses subsídios funcionam hoje. E o relatório é muito, muito cuidadoso nessa distinção. Ah, entendi. Tem uma diferença aí. Exato. O alvo do Banco Mundial não é o agronegócio de alta performance e sustentável. O alvo real são os subsídios e despesas fiscais que eles classificam como não direcionados. Como assim, na prática? Na prática, existem linhas de crédito subsidiadas com dinheiro público que acabam, mesmo que indiretamente, barateando o desmatamento. Pera. Então o problema é que o incentivo atual está calibrado para expansão territorial e não para eficiência? Exatamente. Se o crédito para abrir novas áreas for excessivamente barato e fácil, torna-se muito mais lucrativo para um produtor simplesmente derrubar uma nova área de floresta nativa. Em vez de investir na terra que já tem. Isso. Em vez de investir pesado em tecnologia para dobrar a produtividade na terra que ele já possui. O que o Banco Mundial propõe é cortar o oxigênio financeiro dessa expansão predatória. Faz todo sentido. A agricultura comercial vai continuar crescendo, mas o incentivo estatal passa a ser voltado para a intensificação tecnológica. O Estado deixa de financiar indiretamente a perda de biodiversidade e ainda economiza 0,5% do PIB. Olha aí o duplo dividendo operando. É o ganha-ganha ambiental e fiscal na prática. Ou seja, parar de usar dinheiro público para subsidiar a própria destruição do patrimônio natural. Exato. E isso nos leva a uma transição natural para outra face da moeda. Se já cortamos os excessos, como o banco sugere otimizar o que se arrecada? Boa pergunta. O Brasil tem metas ambientais que são levadas super a sério em fóruns internacionais, né?
Tipo, reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 59% até 2030. E buscar neutralidade de carbono até 2050. Mas o diagnóstico do relatório é que a nossa estrutura de impostos atual ignora essas metas completamente. Há um descolamento total entre a diplomacia climática e a Receita Federal, digamos assim. Para corrigir isso, o pacote de soluções fiscais verdes do Banco Mundial começa pela base do imposto de renda, Mexendo no bolso de quem? recomendando o corte de isenções e deduções que historicamente favorecem as camadas mais ricas da população. Certo, melhorando a progressividade do sistema. Isso. Mas a grande inovação, de fato, está na precificação do carbono. A recomendação é implementar um sistema de comércio de emissões, o chamado Cap and Trade. E, além disso, aumentar a tributação sobre combustíveis fósseis, que frequentemente gozam de um monte de incentivos ocultos. Entendi. Então, basicamente, a fumaça passa a ter um código de barras. Perfeita definição. Quem polui precisa comprar permissões e esse dinheiro que entra no caixa do governo ganha um carimbo verde. O relatório especifica que esses fundos devem ser direcionados para financiar tecnologias de baixo carbono, né? Sim, impulsionar o mercado de hidrogênio verde, subsidiar energias renováveis e bancar transportes de massa mais eficientes. Tipo malhas ferroviárias e hidrovias. Isso. A tributação deixa de ser apenas uma punição para virar um motor da transição energética. Incrível. E dentro dessa lógica tributária, o caso do ITR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, chamou muito a minha atenção lendo o material. O ITR é um caso clássico. O relatório crava que ele é hoje simplesmente ineficaz. Mas por que um imposto sobre a terra não funciona no Brasil profundo? O mecanismo atual do ITR falha porque ele é, em grande parte, autodeclaratório e carece de uma auditoria cruzada eficaz. Nossa, autodeclaratório? É como deixar que cada cidadão decida o valor do próprio imóvel urbano no IPTU para pagar menos imposto. Exatamente isso. O resultado é que grandes extensões de terras improdutivas são super subavaliadas. Fica muito barato para especuladores manterem áreas imensas paradas ou degradadas. Entendi. O imposto perde a sua principal função extra-fiscal, que deveria ser forçar o uso produtivo da terra ou a sua preservação absoluta. E o relatório apresenta 2 caminhos para consertar essa falha de calibração, não é? Sim. O primeiro cenário é mais conservador. Se o governo apenas ajustar alguns parâmetros limitados dentro da lei que já existe, melhorando ali um pouquinho a fiscalização, a arrecadação aumentaria em cerca de 0,1% do PIB. É pouco, mas já é algo. E o outro cenário? O cenário ambicioso, que é a verdadeira recomendação do Banco Mundial, envolve modernizar o ITR para cruzamento de dados via satélite. Uau! Tecnologia de ponta. Sim, e alinhá-lo aos padrões globais de tributação sobre a terra. Isso puniria severamente terras ociosas e áreas desmatadas ilegalmente. E qual seria o impacto financeiro disso? O impacto fiscal saltaria para impressionantes 0,6% do PIB em receita adicional. Caramba! E a destinação sugerida para essa montanha de recursos é o financiamento direto da restauração de áreas degradadas e conservação florestal, certo? Exatamente. O ciclo do duplo dividendo se fecha com perfeição matemática. Olha, é um plano arquitetônico fantástico no papel, mas qualquer pessoa que acompanha a política real sabe que aprovar tudo isso envolve um custo político gigantesco. Não é nada fácil. Quem é que sobrevive ao desgaste de cortar salários iniciais de servidores, alterar aposentadorias, taxar pesadamente proprietários de terras e precificar as emissões da indústria? Pois é. O Banco Mundial entrega a partitura. Mas quem são os músicos capazes de executar essa sinfonia sem deixar o país entrar em colapso? E é aqui, meus caros, que a coisa fica realmente interessante. É onde os nossos 2 documentos se encontram. A grande virada de chave da nossa análise. Sim, porque a implementação de reformas dessa magnitude não acontece no vácuo técnico. Ela exige uma sociedade liderada por cidadãos maduros,
capazes de debater projetos de longo prazo sem cair em populismo barato. E o artigo acadêmico da Universidade Federal nos mostra exatamente onde essa musculatura cívica é construída no movimento estudantil. Sem dúvida. A universidade é descrita na fonte acadêmica como um laboratório prático de cidadania. Não se trata apenas de absorver conteúdo técnico em sala de aula, sabe? É sobre aprender a operar as engrenagens da sociedade. Com certeza. E o artigo faz uma distinção semântica e prática que, olha, é ouro puro para quem está nos ouvindo e precisa de repertório para provas discursivas. A diferença abissal entre política e politicagem. Nossa, termos que costumam ser tratados como sinônimos no senso comum, mas que são opostos, né? No senso comum, infelizmente, sim. Mas a política, na sua raiz conceitual recuperada pelo artigo, é a arte de gerir a polis. É o mecanismo civilizatório pelo qual resolvemos conflitos, alocamos recursos escassos e buscamos a justiça social e o bem comum. Lindo isso. E a politicagem? Já a politicagem é a corrupção degenerativa desse ideal todo. É aquela manipulação rasteira das instituições para garantir interesses de pequenos grupos. O clientelismo, a vantagem pessoal em detrimento do coletivo. O famoso toma lá da cá. Exato. E o papel do engajamento universitário é vacinar o estudante contra a politicagem, ensinando a política real. Faz todo sentido. E o texto detalha as ferramentas práticas de como esse laboratório funciona. Não estamos falando de teorias abstratas aqui, estamos falando das trincheiras do debate estudantil. Ferramentas bem reais. Sim. Os grêmios no nível médio e nas universidades as arenas dos centros acadêmicos, os famosos CAs. Os DAs também, os diretórios acadêmicos. Isso. O artigo elenca o engajamento na votação institucional consciente, a organização de fóruns, a estruturação de debates e, um ponto muito forte que eles trazem, são os projetos de voluntariado e extensão. A extensão é fundamental. Demais. É onde o conhecimento sai dos muros da faculdade e desce para resolver problemas reais na comunidade ao redor. Se conectarmos isso com o panorama geral, quando analisamos os mecanismos psicológicos e sociais detalhados no texto, fica evidente como as competências comportamentais, as famosas soft skills, são forjadas nesse ambiente. Com certeza. Imagina um estudante liderando uma assembleia acalorada lá no centro acadêmico para decidir o destino de uma verba limitada do departamento. Ele é obrigado a articular argumentos lógicos sob muita pressão. E com gente gritando contra, né? Exato. Ele precisa ouvir o lado oposto sem perder o foco, negociar concessões e finalmente construir um consenso que seja viável para a maioria. Que é rigorosamente a mesma habilidade que um diplomata usa numa cúpula do clima ou que um ministro da Economia usa no Congresso para aprovar as medidas do Banco Mundial que a gente acabou de discutir. A escala muda, mas a mecânica da negociação democrática é a mesmíssima. Pois é. No entanto, nós temos um problema prático enorme aqui, um obstáculo, que o artigo acadêmico faz questão de sublinhar. Qual? Pensando na nossa audiência, que passa 10, 12 horas por dia enterrada em editais, leis, jurisprudências... A rotina é pesada. Sim, a sobrecarga é real e brutal. A vida acadêmica e de preparação impõe uma pressão de desempenho que muitas vezes esmaga qualquer vontade de participar de um centro acadêmico. Como a fonte sugere resolver esse muro da apatia na prática? O diagnóstico do artigo vai bem a fundo nesses vilões que paralisam o engajamento jovem. E a sobrecarga de estudos é apenas a ponta do iceberg. O texto elenca 3 grandes obstáculos psicossociais. Quais seriam? O primeiro é a apatia cínica. É aquela crença de que o sistema está tão viciado, mas tão viciado, que a política é completamente ineficaz. O estudante olha para o cenário e conclui que o seu esforço individual não vai mudar uma vírgula na realidade. Aí ele desiste. Então ele se retira para sua bolha acadêmica. O famoso não adianta nada, então vou cuidar só do meu diploma. É bem isso. E os outros 2 vilões parecem agir em conjunto para agravar essa situação. Eles operam em simbiose total. Conta mais. O segundo vilão é a desinformação sistêmica. A proliferação desenfreada de fake news destrói o chão comum da realidade. Nossa, sim. Quando a gente não consegue mais concordar nem sobre os fatos básicos, o debate racional simplesmente desmorona.
fica impossível argumentar. E isso serve de combustível puro para o terceiro vilão, a polarização excessiva. O ambiente que deveria ser de argumentação e troca de ideias transforma-se em um conflito tribal. O objetivo não é mais resolver um problema, sabe? É destruir o outro lado. Exatamente. Aniquilar simbolicamente o adversário. Isso repele imediatamente as mentes mais críticas e analíticas, que buscam diálogo construtivo. O que nos deixa com um paradoxo perigosíssimo, né? Os mais aptos a debater as reformas estruturais complexas, como essas propostas pelo Banco Mundial, são os primeiros a abandonar a arena pública, por puro nojo da polarização. É uma tragédia silenciosa. Então, quem quebra esse ciclo? A universidade simplesmente senta e torce para que o aluno decida se importar? De jeito nenhum. A conclusão do artigo acadêmico é categórica ao colocar a responsabilidade de volta nas instituições. A universidade não pode ser uma mera emissora de diplomas e ficar culpando o aluno pela apatia. A solução exige um design institucional ativo. As universidades precisam criar, de forma intencional, espaços protegidos e seguros para o debate plural. Entendi, tem que fazer parte do processo. O pensamento crítico, a tolerância à divergência e a responsabilidade social precisam ser embutidos no currículo formal e na cultura da instituição. Quando a universidade fomenta ativamente a política como instrumento legítimo de transformação, o jogo muda. O estudante passa de um espectador sobrecarregado para um agente de transformação, né? Munido de todo o estofo técnico para lidar com as crises estruturais do país. É exatamente esse o salto de maturidade. Nossa, muito bom! Então, o que tudo isso significa para quem nos escuta e precisa transformar todo esse oceano de informações numa resposta coesa, analítica e imbatível na hora da prova? É o famoso "e agora?". Isso. Significa que a visão sistêmica cobrada pelas bancas exige que a matemática fiscal nunca seja dissociada da realidade social. Perfeito. O ajuste fiscal monumental sugerido pelo Banco Mundial com os cortes de subsídios predatórios, modernização profunda do ITR, precificação das emissões de carbono não sobrevive no ar. Não mesmo. Ele não se sustenta por decreto. Reformas impopulares, porém necessárias, exigem alicerces democráticos muito robustos de negociação e consenso. E esses alicerces começam a ser cimentados quando os jovens universitários trocam a apatia cínica pelo engajamento crítico nos corredores das faculdades, certo? Exatamente. A capacidade de unir a planilha de superávit primário com a sociologia do engajamento estudantil é o que demonstra para qualquer examinador um domínio absoluto sobre como a roda da história gira. É a síntese perfeita do macro operando através do micro. Eu fico impressionado com essas conexões. E para consolidar essa imersão de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento final para a nossa audiência. Opa, manda! Uma provocação analítica que deriva diretamente dessas fontes que lemos, mas que avança um passo no tempo. Vamos lá. Se o convívio presencial, o calor dos debates nos centros acadêmicos e as negociações ali, olho no olho, são o laboratório vital que forja os líderes capazes de aprovar soluções de duplo dividendo, Certo. o que acontece com a qualidade da nossa democracia e com a possibilidade de consensos fiscais e ambientais, à medida que algoritmos, inteligência artificial e a mediação puramente digital passam a substituir a fricção humana e o debate real nas universidades. Uau! Uma reflexão super profunda para acompanhar nossa audiência durante as revisões de conteúdo. Fica a semente. O desafio está lançado, pessoal. Não decorem apenas os índices econômicos ou as siglas dos impostos. Compreendam a drenagem, investiguem como estancar um vazamento pode gerar luz e lembrem-se sempre de quem estará operando as máquinas das nossas instituições no futuro. Excelente. Continuem cultivando a visão sistêmica, questionando as raízes de cada proposta. Bons estudos e até a nossa próxima análise aprofundada.